Olá, seja bem-vindo a mais um podcast comigo, Cássio Gama. E no episódio de hoje a gente fala sobre o tema da redação aí do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio do ano de 2021, que foi aí invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, o que seria isso, né? Pegou aí bastante o pessoal de surpresa, né? Um tema bastante complexo e que aí está diretamente ligado às pessoas no Brasil, né? A sociedade aí brasileira é um tema muito relevante, né? E bastante complexo. Então, o Enem 2021, né? Aqui o G1 ele trouxe alguns apanhados, pegou alguns professores e criaram aí redações aos moldes das regras, né, do próprio Enem e fizeram as redações explicando sobre o tema. Então, as redações sobre invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Tema da redação do exame aí foi analisado por alguns professores, né, que fizeram suas próprias versões do texto dissertativo argumentativo, segundo aí as orientações da prova. Então, o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem 2021, foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então, o tema aí é complexo, né, e causou confusão aí entre os alunos. Internautas aí que acompanharam, né, a divulgação da informação perguntaram se seria possível abordar aí o direito a nome social, né? Mas professores ouvidos aí pelo G1, né, o portal de notícia aí da Globo, opinaram que poderia configurar fuga do tema. Então vamos ver aqui os modelos, né, de redação feitas aí por professores e equipe de cursinho. Então o Danilo Aquino Guedes, professor aí de redação do curso de pré-vestibular da Oficina do Estudante de Campinas, São Paulo, né, ele fez a redação dele aqui, então vamos ler que assim a gente também entende o que seria esse tema. Então, segundo aí o dicionário, né, o termo cidadão designa aquele que, sendo membro do Estado, né, usufrui de direitos civis e políticos garantidos pelo governo. Assim, para que o status de cidadão seja alcançado, o primeiro passo mínimo aí a ser cumprido é o registro civil do indivíduo logo nos primeiros dias de seu nascimento. Caso isso não ocorra, em termos legais é como se a pessoa não existisse, ou seja, há uma complexa invisibilidade do cidadão, impedindo, né, que ele tenha garantido aí o acesso à cidadania, isto é, aos direitos fundamentais fornecidos pelo Estado, como os benefícios sociais e a saúde. Em uma primeira análise, a falta de certidão de nascimento impede que a pessoa tenha acesso a qualquer outro tipo de documento, como documento de identidade ou cadastro de pessoa física, o CPF, né? Nesse aspecto, as implicações aí práticas desse simples, ainda que crucial, obrigação legal são múltiplas, podendo ser aí mencionada a impossibilidade de acesso a benefícios sociais. A exemplo do auxílio emergencial pago a famílias de baixa renda, público no qual as pessoas sem registro civil se encaixam. Uma estratégia de mitigação aí do aprofundamento da desigualdade social provocado pela pandemia de Covid-19. Então, sem qualquer assistência do Estado, essas pessoas, infelizmente, uma população aí considerável de cerca de 3 milhões, são tragicamente abandonadas à própria sorte. Em uma segunda análise, além de não conseguirem obter benefícios sociais, as pessoas sem registro civil também não conseguirão acessar aí o sistema de saúde. Dessa forma, todo esse contingente não poderá realizar procedimentos simples como consultas, internações, intervenções medicamentosas ou até mesmo aí vacinação. Nesse sentido, ainda levando em conta, né, o contexto pandêmico, há ao menos uma dupla trágica
na vida dessas pessoas a economia e a sanitária, pois as vacinas já em distribuição e aplicação no país em prevenção à Covid-19 não chegarão a essas pessoas. Dessa forma, estarão vulneráveis a mais um problema, o vírus de proporções mundiais, uma vez que pandêmico. Em suma, a falta de registro civil invisibiliza pessoas e lhes nega o direito a fazer parte da sociedade como cidadãos, sendo-lhes negados direitos, em particular benefícios sociais e saúde. Portanto, é de suma importância que as defensorias públicas se engajem por meio de uma força-tarefa como vistas a mapear a população sem registro civil, agindo com celeridade, com o intuito de concederem a elas documento. Por consequente, essas pessoas passarão à condição de cidadãs, tendo direito a fazer parte do Estado, acessando benefícios sociais, saúde e todos os direitos necessários ao bem-estar social. Então essa foi a redação do Danilo. Ele fez aí, professores que escreveram para o G1. Outra redação, equipe de redação do Colégio QI. Então a Constituição Federal, promulgada em 1988, prevê a todo cidadão o pleno direito à dignidade humana e ao bem-estar social. No Brasil, entretanto, tais garantias não têm se refletido na prática de muitos indivíduos, haja vista sua invisibilidade relacionada à ausência de documentos. Posto isso, a fim de atenuar o problema, convém analisar não só a falta de apoio do Estado, como a exclusão de direitos básicos como principais fatores, implicando nesse impasse. Diante desse cenário, cabe destacar aí a carência de ações efetivas do poder público como uma das causas substanciais do grande número de pessoas sem a devida documentação. Nesse sentido, apesar aí de medidas como a isenção de taxa para gerar a certidão de nascimento, a escassez de divulgação desse direito, aliada à burocracia nos postos de atendimento dos grandes centros urbanos e a distância para acessar as instituições de emissão em regiões periféricas, representam falhas de gestão pública que cooperam para o agravamento dessa situação de invisibilidade. Lê-se, portanto, como nociva a percepção de que, seja nas grandes metrópoles, seja no interior do país, tantos indivíduos tenham de enfrentar desafios que existem oficialmente no Brasil. Além disso, a privatização de acesso a serviços básicos representa uma das mais relevantes consequências dessa conjuntura. Nesse âmbito, sem certidão de nascimento, não há carteira de identidade ou CPF, o que impossibilita também o acesso aos serviços públicos, como saúde e educação, e aos programas de assistência do governo. Sendo esse um fato, ainda mais preocupante, sobretudo em tempos aí de vulnerabilidade social relacionada à pandemia. Tal vulnerabilidade ficou aí bastante evidente quando, no primeiro semestre de 2020, o Jornal Nacional exibiu uma reportagem na qual mostrava o sofrimento de muitos brasileiros que, por não portarem documentação, ficaram impossibilitados de receber o auxílio emergencial, amparo fundamental aí para as famílias mais carentes. Desse modo, é contraditório que um país oficialmente democrático, como o Brasil, os benefícios de cidadania plena sejam tão inacessíveis a uma grande parcela da população. Diante do exposto, torna-se imperativo que o acesso à documentação civil seja garantido a todos, de modo a efetivar a condição de cidadania dos indivíduos
invisibilizados, pessoas que estão invisíveis pela sociedade. Por isso, o governo federal deve criar campanhas de combate ao índice de pessoas não identificadas civilmente no país por meio de ações estruturadas, com a construção de novos postos de atendimento e a divulgação de informações relevantes à população sobre esse exercício de cidadania. Espera-se, com isso, ampliar a visibilidade social desse grupo, a garantir aí os direitos previstos na Carta Magna. Então, outra redação aqui, Marina Rocha, que é professora de redação do colégio e curso da AZ. De acordo com o artigo 3 da Constituição de 1988, um dos objetivos da República Federativa do Brasil é o combate à desigualdade social. Contudo, percebe-se que concretização dessa meta ainda é um ideal distante, visto que aproximadamente 3 milhões de brasileiros não possuem registro civil, fato que os impede de votar, estudar, trabalhar e se de inserir em qualquer prática cidadã. Escancara-se desse modo a desigualdade, enquanto a parcela que possui documentação adequada acessa seus direitos básicos. Aqueles que não registrados são invisíveis perante a nação. Diante disso, a insuficiência de ações governamentais e de debate sobre o tema pode explicar esse cenário. A princípio, destaca-se a dimensão política dessa discussão. Segundo o filósofo francês Rousseau, as leis existem para encaminhar a justiça ao seu objetivo. No entanto, essa premissa se distancia da prática brasileira, pois a lei de 1997, que determinou a gratuidade do registro de nascimento, não conseguiu concretizar o justo acesso à documentação. Isso ocorre pois não se trata essencialmente de uma questão financeira, mas sim de um entrave político. Não basta que a retirada do documento não seja paga, é preciso que seja oferecida de forma acessível. Nesse sentido, diante aí da ausência de medidas que criem ações populares para levar essa oportunidade aí à parcela invisível da população, o cenário tende a permanecer o mesmo. Como resultado disso, afastando-nos do ideal de justiça proposto por Rousseau, uma vez que as leis existem são ineficazes para garantir o combate à subcidadania. Além disso, nota-se que há fatores culturais que corroboram esse contexto. Embora proposta pela Carta Magna de 1988, em seu artigo 3, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária é afastada pela passividade diante da falta de democratização da documentação civil. De um lado, há aqueles diretamente atingidos por esse drama e que, sem acesso às informações sobre como e onde retirar seus documentos, mantêm-se alheios a discussões e a sua resolução, dando continuidade, inclusive, ao que é, muitas vezes, uma prática comum em suas famílias há gerações. De outro, as pessoas devidamente registradas, de modo geral, sequer percebem a existência do problema, pois são poucos os debates sobre a legião de brasileiros invisíveis, às quais qualquer tipo de direito é negado. Com isso, liberdade, justiça e solidariedade são metas cada vez mais distantes. Torna-se evidente, portanto, que a situação é grave e deve ser alterada. Para isso, é urgente que o Estado, haja vista sua função principal de visar aí o bem coletivo, priorize a emissão do registro civil daqueles que ainda não o possuem. Isso pode ocorrer por meio de ações comunitárias que aconteceriam em espaço como praças e colégio, em parceria com prefeituras, a fim de tornar acessível a retirada da documentação e, com isso, o exercício da cidadania. Ademais, a mídia deve estimular o debate consciente sobre o tema para sensibilizar e informar a população. Somente assim, a invisibilidade de diversos brasileiros deixará de ser aí uma realidade
e o combate à desigualdade finalmente será adequado, concretizando aí o ideal da Constituição Nacional. Então essa foi a redação, achei bem completa essa redação aqui. É a terceira já da Marina Rocha, que é professora de redação no Colégio Curso AZ. Vamos para mais uma. A equipe de redação do Colégio Matriz Educação. Então eles falam de acordo com a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Dessa forma, a Carta Magna prevê não apenas a igualdade de direitos, bem como a inviolabilidade, elementos essenciais à garantia da dignidade da pessoa humana. Entretanto, observa-se que nem todos os direitos são assegurados, visto a negligência do Estado em garantir o acesso à cidadania no Brasil. Isto posto, cabe avaliar as causas que levam o cidadão à invisibilidade social e como elas interferem negativamente no exercício pleno dos direitos civis. A princípio, é necessário aí compreender que em 2015, segundo o IBGE, o Índice Brasileiro de Geografia e Estatística, 3 milhões de pessoas viviam sem registro civil no Brasil. Embora alto, esse dado camufla um resultado ainda maior. Afinal, os filhos desses indivíduos marginalizados, sofreram a mesma exclusão, pois o cerceamento dos direitos dos pais impactará aí na impossibilidade de seu reconhecimento na sociedade, limitando-lhes ao status de não cidadão. Assim, esses indivíduos tornam-se desprotegidos e desamparados, pois não podem recorrer a projetos sociais e tampouco pleitear aí por direitos civis. Ademais, os negligenciados pelo Estado possuem a dificuldade de provar sua existência ao governo. Vivem como informais, numa latência social. Isso se comprova pela dificuldade encontrada pelo cidadão, por exemplo, o acesso ao auxílio emergencial de 2020, momento em que diversos brasileiros vivenciaram a invisibilidade social de forma concreta, pois careciam de documentação. Eles, embora estejam na sociedade, não fazem parte dela. Isso assemelha-se ao pensamento da autora Carolina Maria de Jesus, na obra Quarto de Despejo, ao tratar aí os flagelados, como objetos fora do uso, dignos de estar num quarto de despejo social. Portanto, a segurança aí das premissas fundamentais no Brasil, como forma de acesso à cidadania, passa pela legitimação do papel aí do Estado enquanto garantidor de direitos. Assim, o Executivo Federal, em parceria aí com as Secretarias de Estado de Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos, órgãos acolhedores dos indivíduos em situação de flagelo social, deve promover aí a apresentação da importância do registro civil na vida do cidadão. Isso deve ser feito por meio do Serviço de Assistência Social das unidades hospitalares, uma vez que esse é o primeiro setor a amparar a família e ao nascituro. Dessa forma, o acesso ao exercício da cidadania será alcançado pela criança e exercido aí pelos pais. Com isso, o território brasileiro não mais terá espaço para um quarto de despejo, como bem afirmou aí a ilustre autora afro-brasileira. Então essas foram as redações. A que eu gostei mesmo foi a penúltima aqui, está bem mais esclarecido, da Marina Rocha, professora de redação de colégio e curso AZ. Eu vou deixar o link disponível para você que queira também se aprofundar no assunto, que muita gente, inclusive eu, não sabe que tem isso, essa desigualdade aí em questão de registro, do documento em si. Ainda há uma dificuldade, muita gente aí. O país tem é um território imenso, o Brasil, e muitas cidades não têm tanto desenvolvimento assim de acesso
para aí emissão de um documento, algo que é ali, muitos hospitais você já sai, né? A criança ela não sai sem um documento, né? Sem a certidão ali de nascimento. E outros lugares a realidade não é bem essa. Você tem que deslocar para um outro lugar para conseguir, e tudo isso aí gera um gasto, né? Todo o transporte, todo ali uma questão, e a pessoa fica invisível, a pessoa ela não existe, né? Ela não tem um registro ali efetivo. Então aí os textos eles batem na tecla do direito, né? É bem jurídico mesmo. Você vê que muitas redações aqui, eu acho que uma delas só, que é a que eu citei, na penúltima, não cita tanto assim enfático questão do direito, né? Não se apega tanto ali na parte constitucional, mas acaba analisando também tão bem quanto as outras. Então é algo bastante que vai além, né? Não é só ter um documento, você não consegue ter acesso a nada. Você não consegue, né? A pessoa ela não existe. Então, se você gostou do tema, né? Fala aí a redação que você mais gostou, né? Que foi mais esclarecedora para você. Eu vou deixar o link abaixo, e deixa também os seus comentários, né? Sobre o tema. Se você já conhece alguém que já passou por isso, algum familiar, né? Que sofreu com isso, não registrou ali de imediato. Eu conheço gente que foi registrar ali depois que tinha uns 10 anos de idade, porque não tinham esse acesso, né? Anotava-se ali numa folha e esperava-se até que surgisse ali alguém para conseguir ali emitir aquele certidão bem antigo, né? Acho que muita gente tem aquele certidão muito antigo ali, que era batido ali na máquina de escrever, era algo ali bem mesmo rústico, né? Então deixe seus comentários. Se você acha que um colega seu deva ouvir esse podcast, compartilha com ele e deixe suas opiniões lá nas minhas redes sociais. Me procura lá, @CassioGamaOff. Espero que você tenha gostado do tema, e até um próximo episódio.